A graça e a paz, amados. Glória a Deus. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um estudo bíblico, aqui falando sobre Apocalipse. Este já é o segundo episódio do estudo sobre as igrejas do Apocalipse, aqui das igrejas aqui na Ásia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna, Louvado seja o nome do Senhor, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao 11. Nós vamos falar aqui em breve, sobre esta igreja, a igreja fiel até a morte. É o tema desta mensagem de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, a igreja fiel até a morte. Queridos, a igreja de Esmirna, amados, era uma igreja pobre aos olhos do mundo, mas era uma igreja rica, riquíssima aos olhos do Criador, aos olhos de Cristo. Ela não recebeu repreensão, amados, recebeu apenas encorajamento para permanecer firme em meio às perseguições. Aqui no versículo 8, Jesus se apresenta como o Senhor da vida e da morte, né? Então, todas as coisas, diz o primeiro e o último, que foi morto e tornou a viver. Antes de falar aqui sobre o sofrimento da igreja, amados, Jesus Cristo, ele lembra quem ele é, né? Antes de Jesus falar aqui sobre o sofrimento da igreja, Jesus lembra quem ele é. Antes de Jesus falar o seu sofrimento, a sua luta, a sua dor, Jesus primeiro se apresenta quem ele é. O primeiro e o último que foi morto e tornou a viver. Aí já diz tudo, né, amados? Aqui já diz tudo, que Deus, que Jesus Cristo, ele, mesmo com as lutas que você está passando, diz o Senhor Jesus que ele foi morto, mas tornou a viver. Então, se você está passando por essa luta, você vai tornar a ter vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está doente, você vai tornar a ter cura. Você vai tornar a ser feliz. Você vai voltar a ser outra pessoa, porque Jesus Cristo foi morto, mas tornou a viver. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o que Jesus lembra quem ele é, para que você não se martirize, para que você não fique mais achando que vai morrer com a sua dor, com a sua enfermidade. Não, ele mostra quem ele é hoje. Ele fala que ele é o último, o primeiro e o último. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele é eterno, nada foge do seu controle. Ele fala que foi morto e reviveu. Jesus amado, ele venceu a morte, por isso aqueles que sofrem por ele podem ter esperança também. Ouça isso no nome de Jesus. Ele venceu a morte. Então você que está sofrendo, louvado seja o nome do Senhor, você pode ter esperança. Meus queridos irmãos, quem serve a Cristo pode enfrentar lutas, mas serve a um Senhor que venceu a morte. Você pode enfrentar lutas, ninguém está isento. Eu não estou falando aqui que a pessoa está isento de lutas, não. Você pode enfrentar lutas, mas só você sabe a quem você está servindo. Você sabe que você está servindo ao Senhor que venceu a morte. E o que você está passando, isso é nada para ele. Se ele venceu a morte, imagina algo tão simples, tão banal que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus conhece o sofrimento dos seus servos, amados, como diz o versículo 9, né? Aqui no versículo 9 ele fala: conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha aqui só. Quando Jesus fala isto para você, é porque Jesus sabe o seu coração. O maior tesouro, a maior riqueza não está nos bens que a pessoa possui, mas está o tesouro, o maior tesouro está no céu. Onde Jesus fala, né, que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, não consome. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a tua maior riqueza está no céu. A sua maior riqueza está com Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Jesus conhecia a tribulação daquela igreja, a pobreza material, a perseguição, né?
Quando ele fala, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Tem uma igreja, né, que falou que é rico, estou enriquecido e tal, mas aqui não, essa aqui ela não escondia quem ela era, dizia que realmente ela era pobre, mas Jesus deu esse elogio e falou que ele era rico. Tem pessoas que é tão pobre que, como diz, eu tenho ainda ontem uma frase na igreja, falando que a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Mas é pobre da graça de Deus, é pobre das riquezas do Senhor, do tesouro do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Amado, então Jesus conhece a sua tribulação, a sua pobreza material, a sua perseguição, mas sendo pobre financeiramente, aquela igreja ela era espiritualmente rica. Quando ele fala aqui para Esmirna, né, da sua pobreza, da sua tribulação, mas Jesus diz que ela é rica. Que riqueza era essa, queridos? Que riqueza era essa? Ela tinha fé. Uma igreja que tem fé, querido, ela é rica, riquíssima, podemos dizer assim. A riqueza que ela tinha também ali é a perseverança. Vinha o que viesse, mas ela estava perseverando. Era santidade, mesmo na tribulação, ela mantinha ali a sua santidade, a sua fidelidade ao Senhor. O céu mede riqueza de forma diferente da terra. A terra mede riqueza como o que você tem, porém o céu mede riqueza diferente. Ouça isso no nome de Jesus. Um homem, ele acrescentou seu celeiro, granjeou, juntou muito em depósito, e ele diz, come e bebe a minha alma, porque agora tens em fartura, louvado seja o nome do Senhor. Mas uma voz lhe dizia, louco, louco, se esta noite pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então, amados, a nossa riqueza é medida diferentemente das riquezas materiais, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 9, amado, ele ainda continua falando sobre a perseguição, né? Que a perseguição pode vir até de quem parece religioso. Olha o que ele fala, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Tem pessoas que parecem religiosos, não é verdade? Parece que estão, né? Mas numa santidade extrema. Tudo que ouve a pessoa falar, isso é pecado, irmão, está em pecado e tal. Ninguém pode dar um sorriso que está em pecado, está pecando porque está sorrindo. Irmãos, é perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. As blasfêmias do que se diz, do que a si mesmo diz, né, se declaram judeus do que não são. Muitos amados se diz cristãos, evangélico, e até parece uma tagarela, conhece tudo da Bíblia, conversa tudo sobre a Bíblia, e por que não dizer, faz uma oração muito linda, muito bonita, mas é assim como fez o fariseu, e não como fez o publicano. Ouça isso no nome de Jesus. Devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos colocando no lugar do fariseu, e não do publicano que se humilhou, que a Bíblia diz que ele nem podia olhar para o céu de tão pecado que estava carregado, mas ele pediu misericórdia e saiu dali perdoado, e não o fariseu que se orgulhou, né, que confiava em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, então naquela igreja havia pessoas que diziam, né, hoje, né, servir a Deus, mas perseguiam os verdadeiros cristãos. E os verdadeiros cristãos dessa igreja de Esmirna, na verdade, eles tinham essa qualidade, amados, fé, esperança, santidade, fidelidade, e não deixavam se abater com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus chama esse grupo de sinagoga de Satanás, mostrando que nem toda a aparência religiosa representa a vontade de Deus. Nem toda a aparência religiosa, deixa eu repetir isso aqui para nós ouvirmos, para nós decorarmos aqui, que nem todas as aparências religiosas representam a vontade de Deus, amados. Tem pessoas que parecem ser religioso. Não, irmão, mas fala, a santidade. Às vezes briga com os outros porque se diz ser religioso mais do que os outros. E quer que cada um seja igual a ele, começa a brigar porque acha que é por aí que... Não, irmãos,
E observando bem aqui, nós podemos ver que tem pessoas que dizem que amam a Deus extremamente, numa altura que talvez ninguém mais chegue à altura deles, porém odeia os outros porque diz que os outros não adoram a Deus da maneira que ele adora. E a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão até agora está em trevas. Não adianta eu querer que você seja igual a mim, não adianta você querer que eu seja igual a você. Porque cada um, Deus tem um propósito, tem um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, você ora calado, você ora, parece que você está dormindo, parece que você ora em silêncio. Tem que orar alto como eu oro, tem que pedir alto como eu estou pedindo. Irmãos, não é a maneira de orar. Se você ora gritando, amém. Se o outro ora em silêncio, amém. Eu, por exemplo, pretendo, quando estou orando, orar mais em silêncio, né? E sempre dar uma pausa na oração, não fica só tagarelando o tempo todo. Porque, amados, se nós estamos conversando, se eu estou conversando com você, você é meu amigo, nós temos uma conversa, eu preciso falar e preciso parar de falar para ouvir você falar. Assim é a nossa conversa com Deus, querido. Quando nós estamos orando, nós não podemos somente ficar 2 horas do começo ao fim somente falando. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo falar conosco. E quando nós falamos, pedimos, conversamos com Deus, dialogamos, agora nós silenciamos e você vai ver, você vai ouvir, você vai sentir uma voz suave no seu coração, no seu ouvido, falando com você. O Espírito Santo, nosso amigo que está conosco. Na verdade, nós estamos conversando, estamos dialogando, então você precisa ouvir o Senhor Espírito Santo falar com você também. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nem toda a oposição vem do mundo. Às vezes ela vem de pessoas religiosas, né? Sem compromissos verdadeiros com Deus. E devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nós pensamos que a maior oposição vem lá do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, amado, vai nos dizer, não tenha medo das provas. Ele fala, nada temas das coisas que hás de padecer. Jesus não prometeu retirar imediatamente o sofrimento, não. Ele prometeu estar com eles durante a prova. Portanto, se você estiver aguardando o sofrimento se retirar da sua vida imediatamente, esqueça. Ele promete estar com você na prova. Ele passou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele passa com você também, queridos. Amados, a perseguição teria um tempo determinado, né? Ele fala, tereis tribulação de 10 dias. Isso aqui, amado, mostra que Deus controla até a duração das nossas provas, das provações que nós passamos. Versículo 10, ele diz, esta é uma das maiores chamadas, né, ao compromisso de toda a Bíblia. Jesus, ele não pediu sucesso, não. Jesus não pediu fama, não pediu riqueza. Ele pediu fidelidade, a recompensa. Dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós guardamos a pureza, quando nós guardamos a fidelidade para com Deus, para com o próximo, aí vem essa recompensa, a coroa da vida. Essa coroa aqui, amado, ela representa a vida eterna, preparada para aqueles que perseverarem até o fim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem o versículo 11, o vencedor não sofrerá a segunda morte, né? Quem vencer de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A primeira morte é física, vocês sabem disso. A segunda morte é a separação eterna de Deus. Então, amados, quem permanece em Cristo pode até morrer fisicamente, mas tem a promessa da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que se nós quisermos salvar a nossa vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, amados, a morte física é inevitável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem permanecer em Cristo tem essa promessa de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele conhece nossas lutas, Jesus conhece a fidelidade, né? As nossas lutas de dia a dia, certo? Então, a fidelidade vale mais do que a prosperidade. Deus continua no controle das perseguições. Sofrimento, amados, não significa abandono de Deus, jamais.
Ouça isso no nome de Jesus. O sofrimento não significa abandono. Deus não te abandonou porque você está sofrendo, porque não. Né? Vale a pena permanecer firme até o fim, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, na dor, na luta. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a igreja que Jesus não repreendeu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Cristo conhece a nossa dor. A verdadeira riqueza é espiritual. O sofrimento tem prazo determinado por Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso acredite que o seu sofrimento estará chegando ao fim. A fidelidade, ela produz uma recompensa eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 2, versículo 10 aqui, que nós estamos falando dele, nos diz que ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a fidelidade, ela produz esta recompensa. E vale a pena, irmãos. Vale a pena você ser fiel. Ouça isso no nome de Jesus. Essa mensagem, amada, ela continua muito atual nos dias de hoje. Em um mundo que pressiona os cristãos a abandonar a fé, né? A igreja de Esmirna, querido, nos lembra que o maior chamado não é viver com conforto aqui na terra, não. O maior chamado, amado, é permanecer fiel a Jesus até o fim. E isto eu creio que você está fazendo, está levando a sério. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus terá uma recompensa para você, que é a vida eterna, que é a coroa da vida eterna. Que Deus assim, amado em Cristo, nos abençoe todos os dias e que você permaneça fiel até o fim, levando a sua coroa, a sua cruz, porque no final você terá a coroa da vida eterna. Amém? Um forte abraço a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo e que Deus continue abençoando a sua vida. Fique aí conectado que nós teremos mais estudos para nós trazermos aqui nesse canal. Conhecereis a verdade vos libertará. Temos aqui uma série de estudos aqui falando sobre o Apocalipse. E eu quero estar falando com você, aprendendo juntamente com você. Deixe seu comentário, seu joinha. Suas perguntas, nós estaremos aí respondendo. Quero agradecer a todos vocês que tenham seguido, pessoas aí de outros países, do exterior, que têm aí comentado também nos nossos vídeos. Que Deus os abençoe, em Cristo Jesus, abençoe a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.